Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui com vocês, reproduzindo o nosso estudo, que é toda quarta-feira às 20 horas. Mas agora estamos de recesso. Voltaremos em janeiro. Vamos orar. Amado Pai Celestial, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tu fizeste em nossas vidas, tudo que tu és para nós, Senhor. Nós que somos tão pecadores, que não merecemos nada, tu tiveste tanto amor e misericórdia por nós, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos aproximar mais de Ti, que nós não tomemos outra direção, que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor, ouvir a Tua voz, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade, seguir sempre o Teu caminho. Amado Pai, sempre, Senhor, eu te peço, Senhor, não permita que me afaste de Ti. Amado Pai, que eu possa aguçar sempre o meu ouvido, Senhor. Me permita, Senhor, aguçar o meu ouvido para ouvir a Tua voz, para ouvir quando Tu falas comigo, que eu possa entender. Amado Pai, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem, cada um da Tua família. Que eles possam também, Senhor, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, o texto base para o nosso estudo de hoje está em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Amém? E o nosso texto para nossa reflexão é a voz de Deus. Será que é possível ouvir a voz de Deus hoje? Como Ele fala? Deus já falou com você algum dia? Como é que se pode saber que Ele está falando conosco? É possível ainda ouvir a voz de Deus? Por meio dos textos bíblicos, podemos notar que a voz de Deus é nada mais, nada menos que a sua palavra. É uma palavra audível, perceptível, concreta. Não está na imaginação das pessoas, mas Deus efetivamente está falando. E no seu falar, Deus não vem para satisfazer curiosidades humanas ou para reafirmar convicções que as pessoas já tenham em sua natureza pecaminosa. A voz de Deus comunica algo que afeta diretamente
o rumo da vida de cada um de nós. Ela condena o pecado em sua incredulidade e alerta o povo contra o afastamento do verdadeiro Deus. Mas esta mesma voz também conforta e vivifica pelo anúncio do perdão e da presença misericordiosa de Deus. A voz de Deus é a ação. É a ação de Deus em vir até as pessoas e efetuar nelas a sua obra. Antes de deixar este mundo, visivelmente, é claro, o Salvador prometeu algo que garantiria a continuidade da voz de Deus, sendo anunciada e ouvida. Ele disse que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Está lá em João, capítulo 16, do versículo 13 e 14. Assim o apóstolo Paulo pôde dizer com confiança: ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O guiar do Espírito de Deus, o guiar do Espírito Santo, não apenas se fez concreto na vida daqueles discípulos apóstolos, mas assim como fizera com os profetas, testemunhas da voz de Deus, do verdadeiro Deus, e o Consolador viria para guiar os apóstolos no anúncio da voz de Deus, na proclamação e na escrita dos livros do Novo Testamento. Que bênção extraordinária tem a humanidade nos livros da Escritura Sagrada. A voz de Deus que vem até nós, como disse alguém sabiamente, é o único livro cuja leitura sempre acontece na presença do autor. Por isso, aproveite as oportunidades e ouça Deus lhe falando nas páginas das Sagradas Escrituras. Lembre que o falar de Deus para nós não se trata simplesmente de nos passar informações. O falar de Deus é ação. Deus age por meio do seu falar. Você já parou para pensar que no seu batismo Deus falou com você? Sim, falou. E assim como na criação do mundo, quando falava e as coisas aconteciam, no seu batismo ele falou pela boca de um dos seus mensageiros. E algo extraordinário aconteceu. Você foi tirado do reino das trevas para o reino da luz. Passou da morte para a vida. Foi tirado da incredulidade para a fé. Reflita sobre seu batismo.
que não é um ato que ficou no passado, mas é a ação de Deus que tem valor hoje, cada dia, para lhe dar novidade de vida e união com Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 6, verso 3 ao 5. Eu digo a vocês, ouça a voz de Deus ao relembrar o seu batismo. Deus também lhe fala por meio dos seus mensageiros. Deus lhe fala por meio dos seus mensageiros quando estes fielmente lhe trazem a palavra do próprio Deus, conforme revelada na Escritura Sagrada, e que tem em Cristo a sua obra, o centro e mais fundamental ensino. Já aos discípulos, Jesus concedeu seu Espírito Santo para que eles anunciassem o perdão de maneira clara e objetiva. Recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João, capítulo 20, verso 21 e 22. O mesmo Jesus já garantira a seus discípulos: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Deus está falando hoje por meio dos seus mensageiros, que Ele próprio envia com a sua palavra. Ouça o que Deus lhe diz. Ouça a sua voz nas palavras que o seu pastor proclama, à luz da Escritura Sagrada. Deus também fala por meio da Santa Ceia. Os primeiros cristãos entenderam a importância da Santa Ceia, ao ponto de terem nela o partir do pão. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, e Atos também, capítulo 20, versículo 7. O principal motivo para se encontrarem, isto é, para o culto. E por que isso? Porque na ceia os cristãos sabem que estão recebendo o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus, que são dados para perdão dos pecados. Na Santa Ceia, Deus está falando, Deus está agindo para o benefício dos seus filhos, alimentando-os na fé, por meio do perdão. Ouça a voz de Deus na Santa Ceia. Ele está falando para o seu fortalecimento, amparo e conforto para a jornada. Pentecostes, festa da igreja para comemorar que Deus continua falando por causa da obra completa de Jesus para redimir o pecador. Diante de sua gloriosa ressurreição, vitória sobre a morte e manifestação de sua majestade, ele concede o Espírito, o Consolador. E ele continua falando, lembrando o que Jesus fez e ensinou, e levando pessoas a crerem e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Deus
não está calado. É preciso ouvir a sua voz, onde Ele a coloca. Onde Ele prometeu falar também a nós hoje. Voltemos às Escrituras Sagradas, onde o Espírito Santo mesmo nos fala pelos profetas e apóstolos. Ouçamos com devoção a proclamação da palavra de Deus, da palavra de reconciliação que vem da cruz e da ressurreição de Jesus. Reflitamos sobre o batismo, fonte de vida, perdão e comunhão com Deus. Valorizemos a Santa Ceia, presente da graça do Pai para nos alimentar com sua doce voz de perdão, conforto e fortalecimento para a jornada. Ouvir a voz de Deus é ouvir Jesus, é ouvir o que nos é dito por Jesus, é ouvir o que nos é anunciado a respeito de Jesus. Esse é o texto de Gerson Luiz Linden. Amém. Então, meus queridos, que nós aprendamos, que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, que Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. Por isso, precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela todo o tempo, para que com essa conexão, quando Deus nos chamar para uma missão, quando Deus falar conosco, nós possamos ouvir a sua voz. Que Deus abençoe. Abraço. Fiquem na paz.